O sonho existe, mas o dinheiro não. Eu já até contei pra você que a gente ainda não conseguiu se mudar pra casa que a gente comprou, porque a gente precisa cuidar de algumas questões, né, estruturais e de segurança também. Conseguimos aqui, né, nos organizar um pouquinho financeiramente, e aí a gente conseguiu, né, fazer sobrar um pouquinho de dinheiro pra gente fazer uma reforma básica, pra gente se mudar o quanto antes. Então, eu vou, né, compartilhar com você esse processo, né, de reforma, mudança, aquela coisa toda. Só que eu preciso falar também que vai ser algo realista. Então não imagine um antes e depois mirabolante, maravilhoso, aquela coisa toda, porque não vai ser, porque o dinheiro não permite, né? O que a gente vai conseguir fazer é modificar um pouquinho algumas estruturas, cuidar um pouquinho mais da segurança, para que a gente consiga se mudar o quanto antes. O foco da nossa reforma e de tudo que a gente está fazendo é a gente conseguir morar, a gente conseguir sobreviver. Logo de início não vai ficar as mil maravilhas, mas com o tempo a gente vai, né, ajustando. Em um momento cuida de um cômodo, no outro momento cuida de outro, aquela coisa toda, até que a casa fique a casa dos sonhos da gente de verdade. Mas aí eu vou compartilhando isso aqui com você ao longo, né, do tempo, ao longo dos dias. Só que essa reforma inicial, eu já quero deixar claro isso. Não vai ser algo, né, mirabolante não, porque a situação financeira não permite. E construção está caro demais. Você construir, você reformar, tá surreal, os preços absurdos. Mas aí a gente vai conversando, né, ao longo dos vídeos que eu for trazendo aqui para você. Mas hoje, o que é que eu quero compartilhar com você? Hoje eu quero compartilhar com você um tour pela casa. Quero que você veja, né, a casa antes, durante a reforma e aí mais pra frente, daqui a um bom tempo, aí a gente vai ver o antes e o depois real, né? Aquela casa do sonho, aquela coisa toda. Só que aí vai demorar um pouquinho, mas eu quero que você acompanhe, né, todo esse processo. Então vamos ver a casa como ela era, né? Porque agora a gente já começou a fazer a reforma. Então como a casa era, e aí nos próximos vídeos eu vou mostrando, né, como é que tá a reforma. Aqui a gente chegando na casa tem essa porta, né, de entrada grande, e aqui a gente já tem logo a sala. A sala eu acho que é uma sala que tem um espaço bom, um espaço agradável. Então não é algo que me incomoda muito não. Mas a gente ainda pensa em mexer um pouquinho na estrutura. Então a gente quer colocar janelão, a gente quer colocar uma porta, né, na lateral ali pra gente receber mais vento e a casa ficar mais ventilada. Então ainda tem algumas coisinhas, né, que a gente quer fazer nessa parte da sala. Então a gente pensa em fazer janelões baixos, mas bem grandão assim, né, de madeira. Inclusive é o sonho assim do meu marido, porque ele lembra muito da infância. Então na casa dele tinha essa janela grandona, baixa, onde ele ficava sentado na janela, aquela coisa toda. Então é uma vontade ali mais dele, mas que eu super abracei, porque eu acho maravilhoso também. A gente quer colocar essa janela grandona na sala. E do outro lado da sala a gente quer colocar uma porta grande, para essa porta ela ficar sempre aberta e a gente ficar recebendo, né, a ventilação. Porque nessa casa aqui a ventilação ela vem desse lado. A gente gosta de casa bem ventilada, bem arejada. Então se pudesse ser tudo aberto, era o que a gente ia fazer. Aqui a gente tem a parte da cozinha. Essa cozinha eu acho ela muito fechada. Eu gosto que a casa seja bem aberta. Sabe aquele conceito aberto mesmo, para todos os cômodos um interagir com o outro? É assim que eu imagino a minha casa. Então essa cozinha ela tá muito restrita, sabe? Eu fico imaginando, quando eu estiver na cozinha, eu vou ficar lá na cozinha sozinha, cheia de parede, olhando pro nada, sem interação, sem nada. Se entrar mais gente ali na cozinha, acaba ficando apertado e aí vai fazer calor, aquela coisa toda. Então, a gente quer quebrar essa parede pra gente poder integrar, né, a cozinha com a sala, aquela coisa toda. A casa, ela tem também bastante coisa para ser feita de estrutura, sabe? Porque o reboco não é bom, já tem paredes que estão se partindo. Então, se fosse fazer gosto, e principalmente o gosto do meu marido, que ele gosta de tudo perfeito, impecável, de primeira, ele é bastante perfeccionista, a gente ia demolir a casa e fazer uma casa nova. Só que como a situação, né, financeira não permitiu isso, a gente vai fazendo alguns ajustes para a gente se mudar logo e ao decorrer do tempo a gente vai
arrumando, né, e melhorando e aprimorando tudo. Aqui nós temos o primeiro quarto, que na verdade vai ser um escritório. Ele é um quarto pequeno, mas depois, né, a gente pretende ampliar esse quarto. E uma coisa que aconteceu também, mas um parêntese para poder te explicar, porque nós somos marinheiros de primeira viagem com relação, né, à reforma, à obra, essas coisas todas. A gente nunca fez, então é a primeira vez, a gente está aprendendo tudo do zero. E aí tem coisas, né, que vão dando errado. A gente contratou um primeiro profissional para poder fazer uma reforma na casa. E aí ele ajeitou o telhado. E a gente gostou, né, do serviço ali do telhado e a gente foi ampliando outros serviços. Porque a gente tinha gostado, né, do que ele tinha feito no telhado. Só que ele começou a esculhambar, fazer tudo errado. Eu fiquei alucinada, foi terrível. E aí a besteira que a gente fez foi contratar ele para poder colocar o piso ali de porcelanato no nosso quarto. Você não tem noção não, ele fez tudo errado, tá assim, ó, um piso aqui, outro piso aqui, tá desnivelado. Outro dia eu fui varrer a casa, quase que eu tropeço no próprio piso e caio de tão desnivelado que tá. Ele fez um estrago gigantesco e a gente tinha comprado, né, um piso bom, porcelanato, tipo A, sabe? Umas coisas assim, e o cara estragou tudo. E sabe o que foi que ele falou pra gente? Ele falou que era defeito de fábrica, que veio um piso maior do que o outro, que o piso ele veio abaulado, não veio lisinho, e por isso que deu desnível. Gente, como assim? Aí eu sei que quando eu vi aquele piso, eu falei, Igor, não quero mais esse homem aqui na nossa casa. Aí Igor foi conversar com ele, aí falou, né, que não ia fazer mais serviço nenhum, aquela coisa toda. Eu sei que ele foi embora. E aí a gente demorou um pouco mais, né, para poder se recapitalizar. E aí a parte positiva foi que nessa primeira leva de tentativa de reforma que a gente fez, a gente já comprou vários materiais. Então a gente comprou forro, a gente comprou tinta, a gente comprou massa, a gente comprou praticamente tudo, sabe? Então os materiais ficaram lá, não estragaram, a gente vai utilizar, isso já foi positivo porque a gente tá com o material lá, né, só falta a mão de obra, mas a gente teve esses prejuízos também, né, que agora a gente vai ter que refazer o piso, aquela coisa toda, mas aí só mais pra frente também, tá? Porque a gente ainda tem que se recapitalizar e tiveram outras coisas que entraram na nossa lista como prioridade. Aqui nós temos um banheiro social, que futuramente vai se transformar só em lavabo, porque a gente tem 3 quartos externos, 3 suítes, né, externas. A gente tem uma casa, uma edícula, né, uma casa ali anexa que tem 2 quartos, 2 banheiros, cozinha, aquela coisa toda. Então tem bastante espaço, né, pra gente receber visita e pra visita utilizar o chuveiro, enfim, nos seus cômodos, né? Por conta disso que esse banheiro aqui, ele vai se transformar em um lavabo apenas mais para frente. Mas por enquanto ele tá com essa configuração aqui. Aqui nós temos o segundo quarto. Esse segundo quarto é exatamente igual ao primeiro. Aqui vai ser o meu escritório, na verdade o meu estúdio, né, de gravação, de reuniões, de consultas, aquela coisa toda. Então esse aqui vai ser o meu. E ele é igualzinho ao outro e teve o mesmo problema com o porcelanato, porque o rapaz, ele colocou porcelanato nesses 2 quartos, né, nesses 2 cômodos da casa. Mais pra frente também a gente vai trocar as janelas, a gente vai trocar as portas, porque essa porta aqui, ela é bem fininha, eu acho que ela não é o padrão, sabe? É bem estreita, bem apertada. Então, mais pra frente, a gente também vai querer colocar uma porta ali, né, maior, no tamanho padrão, porque esse tamanho aqui não é padrão, ele é mais fininho. Não sei se tem 60 centímetros, alguma coisa assim. E o padrão, eu acho que é 80 centímetros. Mas enfim, aí depois a gente vai trocar essa porta também. Aqui é o outro cômodo da casa. É uma suíte. Essa aqui é a maior que a gente tem. Maravilhosa, eu gosto bastante desse espaço. Claro que se eu pudesse seria maior, porque a gente fica querendo coisas maiores, né? Porque a gente quer ter um closet, a gente quer ter sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, a gente fica querendo sempre um espaço maior, um espaço maior. Uma outra coisa também, né, que a gente costuma falar, eu e meu marido, com relação a essa casa, é que o espaço, o tamanho da casa, da propriedade, né, de uma forma geral, é muito grande para uma casa tão pequena. Então a gente não sabe por que as pessoas fizeram essa casa tão pequena, porque se você for olhar,
o terreno é gigantesco, então poderia ampliar várias coisas, né? Fazer as coisas maiores, mas não, as pessoas fizeram bem pequenininho, tudo muito apertado. E quando você olha de fora, parece que a casa é grande, sabe? Mas quando você entra, você vê que ela é pequena, ela é bastante apertada. Então a cozinha era apertada, os quartos eram apertados. Esse outro quarto aqui que eu tô mostrando que ele já está mais ampliado, ele também era bem pequenininho, só que já foi ampliado pelo meu pai, que era o proprietário antigo, né? Então meu pai e minha mãe já tinham feito essa ampliação nesse quarto aqui. Mas antes era pequeno também, era apertado. Então a casa ela foi feita muito apertada. Eu não sei se era o modelo antigo, se antigamente as coisas eram assim, mas enfim. Uma outra coisa também que a gente já fez lá na primeira leva, né, de reforma, foi quebrar as camas, porque antes as camas aqui desses dois primeiros cômodos, né, desses dois primeiros quartos, era de concreto. Então tinha duas camas de solteiro de concreto, e aí a gente quebrou para poder ampliar aquele espaço. Então isso aí também a gente já tinha feito. Na primeira reforma que a gente tentou fazer, a gente trocou a janela de posição. Então essa janela aí de vidro que você tá vendo, ela ficava onde tá aqueles blocos ali atrás. E aí a gente pediu pro rapaz para ele fazer, para ele trocar, né? Colocar a janela em uma outra posição, porque por conta do vento, né? Porque o vento vem daquela direção. Então a gente quis trocar a janela por conta disso. Repara aí como estão as coisas. Aqui a gente precisa fazer, e aí por isso que foi prioridade, né? Porque a gente precisa fazer a calefação do telhado, que é fechar todo o telhado para que não entre bicho. Aqui mesmo tem, né, a parte ali do o morcego entra e você percebe que no chão tá cheio ali de cocô, de coisas do morcego. Então a gente preferiu, né, fazer essa calefação primeiro para depois colocar o forro para nossa mudança. Então era uma das prioridades para que a gente fizesse antes da gente se mudar. E aí a gente não tem, né, esse problema de entrar bicho, do bicho ficar andando no forro, ou então sujar o forro inteiro. Lá dá muito morcego, dá muito pombo. Então a gente preferiu, né, fazer essa proteção ali do telhado para que esses bichos eles não fiquem entrando. Esse banheiro também aqui a gente não gosta muito do banheiro, mas aí mais para frente a gente vai ver, né, como é que a gente vai crescer ele, como é que a gente vai mudar também, né, a disposição, porque a disposição a gente não gostou muito, não ficou uma coisa muito agradável, né, pra gente. Mas aí depois a gente vai vendo também o que é que a gente vai fazer, né, como é que a gente vai disponibilizar as coisas e mais pra frente como que a gente vai fazer para conseguir ampliar esse banheiro aqui também. Pra gente se mudar, a gente escolheu como prioridade arrumar o telhado, fazer a calefação, né, para os bichos não ficarem entrando, colocar forro e organizar também a parte elétrica, porque a gente tem muito material e exige bastante energia, e para não ter oscilação, não ter queda, aquela coisa toda, a gente focou mais nisso. Outro detalhe também é que nos quartos só tem uma tomada e a gente precisa de várias tomadas porque a gente tem vários, né, equipamentos. Então é importante a gente organizar isso. Então foi uma outra prioridade que a gente estabeleceu para que a gente conseguisse organizar antes da gente se mudar. No próximo vídeo do Diário da Reforma eu vou trazer aqui o que é que a gente já começou a fazer, como é que está o andamento de toda essa reforma. Me fale aí se você também está passando por essa etapa de reforma. Tá fazendo alguma coisa? Conta aí pra mim que eu vou querer saber. Assim a gente compartilha também experiências, porque reformar casa é dor de cabeça, viu? Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!